Empreendedores individuais. É que termina amanhã o prazo para quem é MEI e quer quitar as dívidas com a Receita Federal. Vou chamar para essa conversa o repórter Simon Cavalcante, que está ao vivo com o delegado da Receita aqui na Paraíba, não é isso, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Boa semana, né? A gente já começa aí desejando uma boa semana a todos os nossos telespectadores. Pois é, a gente sabe que essa modalidade de negócio, microempreendedor individual, vem crescendo muito no país nos últimos anos, mas que foi acelerado durante a pandemia, porque veio a onda de desemprego e muita gente precisou aí empreender, né? Para ter sua fonte de renda, o que também é muito bacana, né? Muita gente tem esse lado empreendedor e não sabia e pôde aí entrar no mundo dos negócios e se regularizar de forma mais fácil por meio do MEI, né? Quase que não saía. Pois é, que é o microempreendedor individual. Só que essas pessoas, por mais fácil que essa modalidade seja, tem alguns compromissos, né, com a Receita, tem que pagar alguns impostos que, na verdade, esses impostos são unificados. E esse pessoal que não pagar pode ter problema aí com a Receita Federal. Por isso, a gente vai conversar agora com o doutor Hamilton Sobral, que é o delegado da Receita Federal aqui no estado. Doutor Hamilton, boa noite. Conta pra gente, né? Primeiro, quantas pessoas, né? Vocês têm uma ideia, ou pelo menos um percentual de quantos MEIs estão em débito aqui no nosso estado e quais as consequências para quem não regularizar essa situação? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda, e todos que nos acompanham. Nós temos aproximadamente aqui 196 mil microempreendedores individuais. Desses, aproximadamente 45%, 46% estão inadimplentes. Isso dá aí aproximadamente 88 mil contribuintes que estão cadastrados no MEI. Então, é importante que esses contribuintes regularizem a sua situação junto à Receita Federal. O que seria exatamente esse débito, né? Explica para quem ainda não entende, ou relembrar para quem tem isso, que às vezes a pessoa abriu o MEI no passado e aí deixou em aberto. O que seria exatamente esse débito? O MEI é uma forma de sociedade mais simplificada possível. Aquele cidadão que constitui um MEI, ele geralmente paga a contribuição previdenciária e aí tem todos os direitos do segurado do INSS, da Previdência, além de pagar ISS ou ICMS. Então, a partir do momento que ele deixa de recolher, deixa de pagar esses valores, e aí é o que está previsto até o dia 31, caso ele não se regularize, se ele não fizer esse pagamento, com certeza eles terão um problema, tanto na parte de serviços da Previdência, como eventualmente outros problemas com relação ao CNPJ, porque eles têm o CNPJ, eles emitem nota, e caso esses débitos sejam encaminhados para a Procuradoria da Fazenda, para a inscrição endividativa, ele possivelmente terá problema com o CNPJ. E aí a gente sabe que ele não vai poder estar transacionando com o mercado de uma forma geral. Como é que ele faz, né? Como é que essa pessoa pode quitar esses débitos e até fazer o levantamento de quanto está devendo? É muito simples. Ele não precisa vir pessoalmente presencial à Receita Federal. Ele no próprio portal do Simples Nacional, ele entra na opção MEI lá, ele vai poder estar verificando o que ele deve, a dívida que ele tem. Se ele não apresentou declaração, ele apresenta a declaração juntamente com esses débitos e aí vai poder estar consolidando a dívida dele e podendo ou pagar à vista, que nós sabemos que a dificuldade é grande pelo momento, mas ele também tem uma outra opção que é parcelar, fazer o parcelamento disso. Lembrando que, caso ele vá parcelar, ele precisa pagar até o dia 31, Simon, a primeira parcela, ou então pagar o débito totalmente. Mas é importante que ele não deixe ultrapassar essa data do dia 31 de agosto, ou seja, amanhã, né? Estamos aí na véspera do dia. Então, é até importante a gente fazer esse alerta, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, muita gente abriu o MEI no passado, abandonou aquele negócio, mas está lá em aberto, mas o débito vai gerando todo mês. Então, é importante regularizar a situação, né? Do jeito aí que o senhor explicou como faz, né? É isso. Ele, mesmo que ele tenha parado a atividade dele, é importante que ele vá e apresente esses débitos. Por quê? Porque ele tem um valor fixo. É quase que como se fosse fixo, né? A parte previdenciária é um valor fixo, ele fica só na pendência se for ICMS ou ISS que ele terá que pagar. Mas é importante que ele regularize, mesmo ele não tendo atividade. Por quê? Porque esse período vai ficar em aberto e aí, com certeza, mais lá na frente, a dívida com certeza estará maior. E outra, na hora que a gente encaminha esse débito para a Procuradoria da Fazenda,
ele tem um acréscimo nesse débito. Então é importante que ele, mesmo que ele não tenha condições de pagar à vista agora, ele faça um parcelamento. É muito melhor para a situação dele que ele mantém todos os direitos previdenciários, além de poder estar emitindo nota, poder fazer financiamento, empréstimo, enfim, no mercado como todo ele vai poder estar atuando. Agora, a hora que ele perde essa condição de MEI, por exemplo, o CNPJ dele pode ser suspenso. E aí ele com certeza terá muita dificuldade de transacionar com o mercado de uma forma geral. Doutor Hamilton, então muito obrigado aí por essas informações. Então fica o alerta, né, para as pessoas evitarem essa dor de cabeça que ele acabou de falar. E tem esse outro alerta também, a gente trouxe dois, né, que o prazo está acabando amanhã, mas que também pessoas que abriram o MEI no passado e que abandonaram o negócio, mas não encerraram, né, essa modalidade, tem um débito aí que está contando. Então as pessoas olham como está a situação, pagam esse débito e encerram, se for o caso, né? E quem está aí ainda com o negócio em aberto tem que pagar, tem que quitar esse débito para poder continuar atuando aí no setor. Linda, é com você aí no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Vamos agora de boa notícia?